Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz. Hoje eu quero falar de um assunto que as pessoas me perguntam muito. O que significa aí ser escolhido, não ser chamado? As pessoas até confundem, né? Escolhido, chamado, chamado, escolhido. Como é que é isso? Como é que Deus faz? Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Só que aqui, nessa parábola, em Lucas, nós encontramos o seguinte, que pessoas foram chamadas, porque outras pessoas, você conhece o texto, outras pessoas foram chamadas e não desejaram, não quiseram. Bom, esse dono da festa, que é Deus, ele vai passar por uma mesa. Aqui está no versículo 11, entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava vestes nupciais. Ou seja, todas as pessoas que ele foi vendo, as pessoas tinham sido convidadas e receberam a veste para poder entrar no banquete, assentarem-se à mesa e se alegrarem com o noivo. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai passando de mesa em mesa. Então, ele percebe que um homem não está com as vestes nupciais. Nós temos dentro da igreja muitas pessoas que estão sem essas vestes. Essas pessoas estão na igreja, trabalham na igreja, vivem na igreja, conseguiram um ambiente muito bom dentro da igreja, mas não estão trajadas dignamente, não estão com as vestes nupciais, e assim essa pessoa não faz parte daquele local. É aí que a palavra de Deus, ela entra, porque está dizendo aqui, então ordenou o rei a seus servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora. Ou seja, no momento que a pessoa morrer, ou a igreja começar a ser peneirada, essas pessoas que não estão com as vestes, elas vão embora. Que na realidade elas têm um compromisso social dentro da igreja. Elas, na realidade, se adaptaram à igreja. Na realidade, até trabalham para a igreja, até contribuem para a igreja. Mas acontece que elas não estão trajadas. O que significa isso? Não nasceram de novo. Não foram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 3, Nicodemos pergunta a Jesus, como pode um homem nascer de novo? E Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Você sabe a explicação. Quem não nascer não pode, de novo, entrar no reino dos céus. Aqui são essas pessoas que não são nascidas de novo. Essas pessoas, elas são convidadas. Essas pessoas entram na igreja. Essas pessoas, às vezes, elas são tocadas. Houve um sentimento ali, então elas acham que se converteram, elas acham que estão dando frutos, elas acham que pertencem à igreja, que pertencem àquele corpo, mas na realidade não pertencem, porque Deus, ele vê a igreja visível e Deus vê a igreja invisível. A igreja visível é a igreja que eu e você vemos. Até nós sabemos que não está dando um bom fruto, mas nós ficamos na nossa. Mas a invisível é aquela igreja que Deus olha, e Deus sabe, Deus olha naquele banco, esse está salvo, esse não está salvo, esse está trajado, aquele não está trajado, esse está aqui por estar, aquele dali realmente se converteu, aquele realmente está com o nome escrito no livro da vida, mas esse aqui não está lá dentro da igreja. E tem até aqueles que são plantados pelo diabo, porque o diabo vai e ele coloca o joio dentro da igreja. Ele coloca o joio dentro da igreja. A pessoa entra lá, aceita Jesus, abre o seu coração e, levanto a minha mão, mas acontece que é um joio dentro da igreja. E simplesmente aquele que não atrapalha, mas também não ajuda. Eu estou lembrado de um fato, isso há muito tempo, estava dando uma aula de história, foi sobre Plínio il Vecchio. Ele conta que num determinado local, os cristãos eles foram acuados.
E a vida seria poupada se cada cristão negasse a Jesus Cristo e voltasse para os antigos deuses. Então ele falou que alguns não negaram, morreram ou foram aprisionados. E outros simplesmente negaram na mesma hora, não tem nada a ver com Jesus, não conheço Jesus, eu volto às práticas dos antigos deuses. Então depois ele contando, ele fala que aqueles que negaram a Jesus não eram verdadeiros cristãos. Porque se fossem verdadeiros cristãos, não teriam feito aquilo. E nós temos aqui também uma coisa muito interessante. Alguns escritores romanos, historiadores, nós temos aqui Públio Cornélio Tácito, que fala a respeito também dos cristãos. Temos Caio Suetônio Tranquilo, temos Plínio il Giovane, temos Dião Cássio, e temos documentos de cristãos dos primeiros séculos abordando o martírio. São encontráveis em maior número, como, por exemplo, a Carta aos Coríntios do Papa Clemente. E nós temos aqui também, por exemplo, a Atas dos Mártires, contando como é que eles eram martirizados. Então, essas pessoas que eram martirizadas, que alguns historiadores romanos contam, nós sabemos perfeitamente como é que essas pessoas agiam. Então, esse tipo de gente que não tem a veste nupcial, esse tipo de gente nega Jesus. Esse tipo de gente trai a igreja. Esse tipo de cristão, ele não paga o preço. Esse tipo de cristão, ele não ora, ele não jejua, ele não tem uma vida plena com Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. E Jesus deixou outro ponto também muito interessante. É necessário que haja escândalos para que os escolhidos se manifestem. Deixou isso bem claro. O que significa isso? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. No momento do escândalo, os escolhidos se manifestam. Ficam firmes, pagam o preço, não negam a Jesus. O pastor pecou, o presbítero pecou, o membro pecou, mas eu fico na igreja, porque Jesus morreu por mim. Outro, não, eu vou embora da igreja, quero saber dessa igreja, ou simplesmente vai mudando de igreja. E a Bíblia também diz outra coisa a respeito de muita gente que é escolhida, entre aspas, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Diz o seguinte: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. E Pedro, ele vai dizer uma coisa também muito interessante: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Isso é fato. A porca voltou ao esponjadouro e o cão voltou ao próprio vômito. Desculpa colocar aqui agora para você. Você já viu um cachorro comendo o próprio vômito? É o que acontece. As pessoas que não estão trajadas, elas comem o próprio vômito. E as pessoas que não são escolhidas estão assim. Se não adianta pegar um porco, dar um banho nele. Se você soltá-lo, ele vai voltar para a lama. E tem muita gente que vive na lama dentro da igreja. Tem muita gente que faz besteira, porque na realidade até poderá fazer besteira porque nós somos carne. Mas existe o arrependimento. E tem outros que nem se arrependem. Ficam com pecado dentro da igreja, não querem nem saber. São os primeiros a atacarem pedra, são os primeiros a criarem confusões dentro da igreja. Então, muitos são chamados. São chamados sim, ficam na igreja, até participam da igreja, dizimam na igreja, mas acontece uma coisa: não é escolhido. Não é escolhido. É isso que acontece. Então diz aqui uma coisa: indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés, as mãos e lançai-o para fora.
As trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Isso é fato. Muita gente que está dentro da igreja não vai salvar. Muita gente que trabalha na igreja não vai salvar. Muita gente que tem título na igreja não vai salvar. Muita gente que vive na igreja ou nasceu na igreja sem nenhuma experiência com Cristo não vai salvar. Ele é apenas um chamado. Nós chamamos todas as pessoas. Nós não pregamos para todas as pessoas? Então, chamamos. Mas ele não é escolhido. Ele não tem os frutos do Espírito Santo. Ele apenas é um iluminado. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Um iluminado. O que significa um iluminado? Perfeito? Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.